A exposição solar frequente favorece o aparecimento do herpes, que é uma doença causada por um vírus e que atinge boa parte da população, principalmente nesta época, a época de verão. Eu vou conversar agora aqui no Show da Notícia com o imunologista e coordenador do Projeto Brasil Sem Alergia, Marcelo Bossoá. Oi, Marcelo, como vai? Como é que vai? Tudo bem, Maurício? Tudo certinho. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso sempre. Marcelo, o que é o herpes, para a gente explicar para a população? Então, o herpes, ele justamente é uma doença que ela pode ter dois agentes etiológicos. O primeiro agente etiológico seria o herpes simples. O herpes simples é aquele herpes simples labial ou herpes simples genital, que é muito frequente, é muito comum na população, né? Já no caso do herpes zoster, que é justamente a reativação do vírus da catapora, é um agente etiológico completamente diferente do herpes simples. Então, como eu havia falado, o herpes, ele pode se manifestar tanto por via labial como por via genital ou na forma de herpes zoster. A via labial é a via mais comum. E nós sabemos que 90% da população mundial, ela apresenta o contato com o vírus do herpes simples, né? E se nós medirmos, fizermos a sorologia para o herpes, provavelmente nós vamos encontrar em praticamente 90% da população mundial esse contato, essa contaminação com o vírus do herpes simples. Agora, o que acontece? Esse vírus do herpes simples, ele não se manifesta sempre. Ele só se manifesta frequentemente em algumas pessoas que têm propensão a ele se manifestar ou de origem genética, ou por acaso estão passando por um estresse muito grande, alguma coisa que abaixa a imunidade também pode levar à manifestação com mais frequência do herpes, ou questões alimentares, né? Alimentos ricos num aminoácido chamado arginina, que ele está muito contido em nozes, castanhas, todos os nuts em geral e chocolate também, pode propiciar ao aparecimento do herpes. Então, na verdade, quase todo mundo tem herpes, mas nem sempre essa doença se manifesta, é isso? Exatamente, o herpes simples do tipo 1, né? O herpes simples do tipo 1, que é justamente aquele herpes labial que se manifesta nas regiões orais, mas praticamente boa parte da população não manifesta o herpes durante toda a sua vida. Vem só se manifestar a uma parcela da população e aquela parcela que tem uma predisposição a isso. E como é que a pessoa pega esse tipo específico de herpes? Então, esse herpes, ele é de fácil transmissão, você pode pegar através de um copo sujo, através de um beijo de uma pessoa, através de uma mão mal lavada, onde você entra em contato. É praticamente muito difícil você evitar a contaminação pelo herpes simples do tipo 1. Agora, o herpes simples do tipo 2, que é o herpes simples bastante perigoso, é o herpes simples genital, e que ele pode ser prevenido. A gente pode usar o preservativo, né, a proteção segura, principalmente agora durante o carnaval, e nós sabemos que quando o paciente está em atividade da doença, do herpes genital, ele tem uma chance muito grande de contrair outras doenças sexualmente transmissíveis, no caso a AIDS, a sífilis e assim por diante. Daí a importância que, primeiro, se ele tiver lesões genitais, apresentando no momento lesões genitais, ele não deve ter nem com proteção sexo. Tá? Não deve fazer sexo com ninguém, mesmo com proteção, mesmo com uso de preservativos, porque o risco de contaminação de outras doenças sexualmente transmissíveis aumenta muito, muito justamente nesse período onde o paciente está desenvolvendo a doença. No caso desse herpes labial, a gente percebe muito nessa época do ano do carnaval, a gente está no meio do carnaval, essas festas por aí, as pessoas se beijando lá para o outro, aquela troca, casal beija aqui, beija ali, isso também é um problema sério para a questão do herpes, né? Olha, em relação à transmissibilidade, não existe assim uma época específica do ano que aumente, né, a transmissibilidade do herpes labial, até porque, como eu havia falado com você, a gente já entra em contato com esse vírus do herpes labial desde criança, que ele é um vírus de fácil difusão, muito fácil difusão. Agora, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que você pode pegar o herpes genital por via labial. Então, isso pode acontecer, principalmente em épocas como o carnaval, porque dependendo da prática sexual de cada um, né? O vírus, no caso do herpes simples do tipo 2, ele pode ser transmitido também para a via oral, e pode se manifestar na via oral. E nós sabemos que o herpes simples do tipo 2, ele é extremamente agressivo, né? Ele é muito mais agressivo do que o herpes simples do tipo 1. A lesão do herpes simples do tipo 1, ela não costuma se aflorar de uma forma muito intensa, né? Ela dura mais ou menos 7 dias, arde um pouco, faz umas vesículas, umas bolinhas que estouram, né? Aí, nessa fase é a fase de transmissibilidade, mas
mas elas cessam, né? Cessam quando é um paciente imunocompetente, que não tem nenhum problema imunológico, não vai haver nenhum problema, ele vai se recuperar com mais facilidade. Agora, no caso do herpes simples do tipo 2, ele é extremamente agressivo, né? Tanto por via genital como por via oral. Então, a intensidade de reação, o tamanho da lesão, tudo isso aumenta, né? Uhum. E como eu havia falado também, o herpes simples do tipo 2, ele aumenta muito a pessoa vira a contrair doenças sexualmente transmissíveis. E uma coisa bastante importante é a seguinte: se por acaso você tiver com a lesão em atividade, tome muito cuidado com os olhos, porque o herpes ocular é um estado grave dentro da oftalmologia, tá? Ele, quando está em atividade, ele pode levar à ulceração da córnea e, se não tratado, inclusive o paciente pode levar à cegueira. E o único tratamento para a recuperação dessa cegueira seria o transplante de córnea. Então, se por acaso você estiver com herpes de atividade, tome muito cuidado em não colocar sua mão nos olhos e sempre lavar as mãos com bastante frequência durante o dia. Agora, Marcelo, não há, na verdade, assim, se a gente pensar, como prevenir tanto o herpes genital quanto o herpes labial. Existem comportamentos de prevenção. Agora, prevenir mesmo não tem como, né? O herpes genital tem como realmente você prevenir, né? Primeiro, fazendo sexo seguro, né? O sexo com camisinha. Se por acaso você estiver desenvolvendo se o seu parceiro estiver desenvolvendo a reação, não deve ter relação sexual com ele de forma nenhuma. Mas eu digo algum remédio, alguma coisa assim, isso não tem como. Ah, sim, remédio, não, exato. Existem os remédios que nós podemos tratar no momento, são os antirretrovirais, como a ciclovir e assim por diante, que podem ser usados tanto por via oral como na forma de pomadas, né? Existem algumas vacinas, não são vacinas específicas para o herpes, são vacinas inespecíficas que aumentam a imunidade inespecificamente. Então, melhorando a imunidade, acaba melhorando também o quadro do herpes, né? Diminuindo a frequência e intensidade do herpes. E também uma orientação nutricional. É bastante interessante que na época do Natal, do Ano Novo, aumenta bastante o número de casos, né, do herpes, né? Então, isso é derivado justamente do consumo de alimentos ricos em arginina, como eu havia falado anteriormente. Uhum. Alimentos como chocolates, nozes, castanha do caju, castanha do Pará, macadâmia e assim por diante. Todos eles são muito ricos em arginina. E nós sabemos que a arginina é um excelente aminoácido, que faz muito bem para a saúde, tá? Não teria nenhuma contraindicação, esses alimentos, inclusive, são saudáveis, mas no caso do paciente com herpes, esse aminoácido arginina estimula a multiplicação viral do herpes. Então, isso acaba aumentando a frequência e a intensidade das lesões. Agora, eu já ouvi muitas vezes, Marcelo, que pessoas mais estressadas, elas podem manifestar mais o herpes facilmente. O estresse tem alguma coisa a ver com isso ou não? Bastante, bastante. Toda situação que, de certa maneira, abaixa a imunidade sua, leva ao aparecimento do herpes. No caso do estresse, nós temos uma descarga de adrenalina, né? E, em contrapartida, essa descarga de adrenalina ela é contraposta por uma descarga de cortisol, que é um hormônio que nós temos, que é um hormônio para aliviar o estresse. Só que o cortisol, ele, por sua vez, ele abaixa a imunidade. Então, acaba o aparecimento das lesões herpéticas devido a esse fator, né? Uhum. E como você havia falado, no verão também, o herpes aumenta a incidência porque a quantidade de raios solares, principalmente de raios UV, aumenta também, né? E isso faz os raios ultravioletas. E os raios ultravioletas nós sabemos que ele abaixa a imunidade. E abaixando a imunidade acaba levando ao aparecimento com maior frequência do herpes. Então, é muito comum nós vermos pessoas, ou nós mesmos, quando nós vamos à praia, ficamos o dia inteiro na praia, nos torrando ao sol, e acabamos, no final do dia, ganhando um presente com uma lesão na boca, né? Aquela lesão do herpes labial. Agora, a pessoa que está nesse momento com herpes, né? O que ela deve fazer? Ela deve estourar essa bola, deve deixar cicatrizar sozinha? O que tem que fazer? Ela deve deixar cicatrizar sozinha, né? Ela, no caso, ela deve procurar um médico, por acaso a lesão for muito intensa, né? E se não estiver cicatrizando com facilidade, fazer uso de remédio. E como eu havia falado, tomar muito cuidado em colocar a mão nos olhos, porque com certeza a pessoa acaba passando a mão na boca, contamina essa mão com o vírus do herpes, e esse vírus acaba entrando nos olhos e pode levar à cegueira, o chamado herpes labial, o herpes ocular, que leva à cegueira, leva à ulceração da córnea, e muitas das vezes o único tratamento para melhora disso seria o transplante de córnea. Nós sabemos que as
dificuldade de fazer um transplante de córnea, fora a rejeição, né, que pode haver ao transplante de córnea. Então, é muito importante. O paciente está desenvolvendo a reação, primeiro, se for herpes genital, não tenha relações sexuais. Aumenta muito a chance de você vir a pegar uma AIDS, uma sífilis ou qualquer outro tipo de doença sexualmente transmissível. E se for herpes labial também, evitar ao máximo colocar a sua mão nos olhos, para que você não tenha o herpes ocular. Agora, um recém-nascido, uma criança também pode ter herpes? Pode, exatamente. Isso pode ter herpes contra da própria mãe, né? Que a mãe pode ter herpes genital e, por acaso, está desenvolvendo as lesões no momento do parto. E por isso que, no caso, na paciente que tem herpes genital, seria indicado a cesariana, né? Em alguns casos. É lógico que depende dos casos, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Mas também um recém-nascido que, por acaso, não entrou em contato com herpes genital através da mãe, e que acabou de nascer e entra em contato com herpes ou qualquer tipo de herpes por familiares, amigos, assim por diante, ele corre um risco muito grande, porque o sistema do recém-nascido é um sistema ainda em formação. Ele necessita muito da mãe ainda, né? Os anticorpos que circulam no recém-nascido são anticorpos ainda da mãe. Então, o que acontece? Esse vírus do herpes, que para a gente não seria nada demasiadamente agressivo, para ele é muito agressivo e em alguns casos pode levar até a morte. Então, por acaso, se você tem um recém-nascido na sua família, não entre em contato com ele, né? Tente ao máximo evitar entrar em contato, deixe ele crescer um pouquinho, deixe se tornar uma criança maiorzinha, com o sistema imunológico mais maduro, e depois você entra em contato. Porque, como eu havia falado, 90% da população mundial tem o vírus do herpes circulando, né? Então, a chance de nós virmos a desenvolver essa doença é bastante grande. E a gente, às vezes, não sabe identificar quando a gente está doente, né? Porque a lesão pelo herpes, ela começa com uma pequena inflamação, uma pequena irritação no lábio superior, né? E essa lesão, por sua vez, ela, se entrar em contato com uma mão suja e, por acaso, entrar em contato com um recém-nascido, você pode transmitir o vírus do herpes para o recém-nascido, e isso vai causar um problema muito sério para ele, porque o sistema imunológico dele não está formado suficientemente para poder combater aquele vírus com facilidade. Pois é, todo cuidado é pouco. Eu conversei aqui na CBN com Marcelo Bossoá, que é imunologista e coordenador do projeto Brasil Sem Alergia. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição da Rádio CBN quando precisarem. Muito obrigado.